Olá, uma boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Silva, aqui do Yoga na Federal. A gente hoje vai conversar com a querida Consuelo Siqueira sobre Kali Yuga aqui no nosso projeto. A Consuelo é uma nossa professora aqui no Recife de Ashtanga, tem um shala chamado GAM no Recife. Ela vai poder falar um pouco sobre a gente. O tema foi um tema escolhido a dedo por ela. Ela falou que gostaria de conversar conosco a respeito da Kali Yuga, essa idade das trevas, e a possibilidade de yoga nesse meio de discórdia, de disputa, conflito, crise ambiental, crise política, crise sanitária, crise moral, várias crises, né? Então vai ser um prazer encontrar a Consuelo. Eu ainda não a conheço pessoalmente, né? Eu acho que algo bom aqui dessas lives é a possibilidade de trocar uma ideia, como diz lá no Rio, com muita gente muito especial, né? É um privilégio, aprendendo bastante com isso. E tentar fomentar essa rede de solidariedade, essa rede não sei, de articulação da nossa comunidade. Acho que uma das coisas boas, bacanas no yoga é exatamente esse senso de comunidade forte, né? Eu estou aqui esperando a Consuelo entrou. Ok. Vou convidar aqui a Consuelo. Não, apertei o botão errado. Calma aí. Consuelo. Eu sou macaco velho de live agora, mas continuo errando, cometendo os mesmos erros aqui. Estou convidando a Consuelo. Ei, Deu certo. tudo bom? Muito legal. Uma boa Tudo tarde, bom? professora Consuelo. Boa tarde. É um prazer, viu, recebê-la aqui. Muito obrigado pela grande gentileza de ter aceitado o nosso convite para falar de um tema tão complicado, né? Essa Kali Yuga que a gente está metido, né? Essa era de conflito, discórdia, disputas, essa idade das trevas, né? E com crise. Eu agradeço também pelo convite e é a nossa era, né, Marco? Por algum motivo a gente nasceu nela, É muito bom. né? E são muitos anos, né? A gente ainda está no comecinho dessa era. Né? Ainda tem muita coisa feia para acontecer e a gente, né? Tá Vai tudo. morrer, vai nascer de novo, quem sabe, e viver de novo, e, enfim. Essa É uma era, ela vai ser é longa e a grande. gente tem que aproveitar para, de certa maneira, construir para as próximas gerações aí, para eles tentarem sobreviver. Para as nossas próximas vidas também, É, né? Para que exatamente. a gente possa estar melhor nas próximas vidas também, né? Se a gente acredita que a gente vai, que a gente está, né? Que a gente tem que voltar, a gente vai ter que se preparar para as próximas vidas, porque são 462 mil anos. É, É a menor de todas as eras, você imagina. inclusive algumas representações pictóricas assim da Kali Yuga nas escrituras védicas já mostra lá uma pessoa muito parecida com o nosso presidente, assim. Parece uma profecia muito grande da crise. É o demônio, né? Mas aí tem tantas pessoas parecidas com ele, né, Marco? Você vê com o demônio Kali, né? Tantas, Hitler, né? Fez tanta maldade, gente. Ele é As pessoas que denunciaram Jesus Cristo, né? Pilatos que lavou as mãos. Tem tanta gente assim, né? E essas pessoas se repetem. A gente encontra essas pessoas hoje em dia, né? A gente está o tempo todo topando com elas, infelizmente, né? infelizmente. É o arquétipo, né? Um É arquétipo o arquétipo. Tem retomando, né? Stalin também que fez maldade, mal. Tem muita gente que fez muita maldade, né? Então tem muita gente que segue essas figuras, É, né? sim. Professora Consuelo, mais uma vez, muito obrigado pela grande gentileza de ter aceitado o nosso convite. Você sempre é muito querida
Eu, infelizmente, ainda não conheço você pessoalmente, né? Mas assim, uma coisa positiva que a pandemia, ou pelo menos a gente está tentando fazer da pandemia uma coisa positiva, é tentar fazer essas redes de contato, né, para fortalecer, consolidar os laços da nossa comunidade, porque uma das coisas muito fortes do yoga é exatamente essa ampliação, consolidação, articulação de uma rede, né, de uma sangha de praticantes. Isso é muito forte, né? Então, É, e no é, Ashtanga isso é muito forte, né? A comunidade do Ashtanga é uma comunidade muito unida, né? Nós somos muito unidos, né? então nesse É, sentido, a tá gente sempre já junto. está, já estamos vinculados a você, sem mesmo conhecer pessoalmente. Professora, você poderia talvez falar um pouco de você para aqueles que não conhecem e depois a gente entra nesse assunto da, Tá. da É, trajetória. bom, é 57 anos, quase 60. Sorrindo, graças à prática diária de yoga há 17 anos. Eu conheci o yoga por necessidade de uma filha minha, foi indicada, ela tem uma doença autoimune, a minha mais velha, e aos 15 anos a psoríase tomou a cabeça dela e a gente ficou meio que sem saber o que fazer, e o dermatologista disse, olha, não tem cura, ela pode cuidar disso com yoga, acupuntura, se você colocar, oferecer os remédios que são é, dados para isso, corre o risco da sua filha não ter filhos, ela ficar impossibilitada de procriar. E aí eu fui para uma aula de yoga para acompanhar ela. E aí eu estava de roupa de trabalho e tudo, e cheguei lá e fiz a prática de roupa e tudo de trabalho. E depois disso eu não mais deixei, ela só ficou 2 meses, a mais nova ficou mais tempo, vez por outra a mais nova vem, pratica, pede mais, mas a mais velha descobriu outras formas de lidar com essa doença autoimune e eu continuei no yoga mesmo. Nunca faltei uma aula, assim, se eu faltei foi por necessidade, porque na verdade é, assim, né? Ela foi um anjinho que me levou. A doença dela, eu sempre digo, a doença da minha filha me levou a esse processo de cura. Quando eu comecei a praticar, eu trabalhava de domingo a domingo e achava que eu ia ficar rica se eu trabalhasse de domingo a domingo, né? Então eu estava muito mais preocupada de oferecer coisas materiais do que mais atenção às minhas filhas, à minha família. Não que eu não oferecesse, mas oferecia menos porque eu estava o tempo todo focada em ganhar dinheiro. E aí o yoga foi me dando espaço, eu fui abrindo espaço para ser, né? E eu comecei a praticar com Isabel Sebe no área, e eu costumo dizer que eu sou muito afortunada, porque eu não topei durante esses 17 anos com nenhuma pessoa que não fosse legal no caminho. Isso é muita fortuna, é muita sorte, porque tem muita gente que, infelizmente, topa com figuras esquisitas, que não agem de boa fé, não tratam o yoga como deveria ser tratado, né? Com 2 anos de prática de Shivananda, eu comentei com a minha professora que eu gostaria de ter posturas em pé e tal, não sei o que. Ela, Consuelo, Taizinha acabou de chegar de uma formação com Maurício Rolf, e aí eu fui praticar com Taizinha no Prana, ela tinha acabado de abrir o Prana, e era um espaço que tinha Ashtanga Yoga. E eu comecei a praticar com ela, e um mês depois ela já trouxe Matthew Volme, né? E assim, com menos de um mês de prática, ela me traz Matthew Volme. Quando eu conheci Matthew, final de semana com Matthew, eu acho que eu perdi uns 4 quilos no final de semana, eu nunca mais pratico com esse homem, porque é doido, ele dava 4 posturas, você fazia as 4, depois ele dava mais 4 para fazer as 8, depois fazia mais 4, fazia as 12. Eu digo, no Taizinho, eu não quero mais saber desse moço, não, mas qual? No outro ano, ela foi-se embora para Maui e eu fiquei praticando com o Matthew. Então, ele até hoje é meu professor. Nesse intervalo de 15, 16 anos, eu não sei precisar exatamente se eu comecei em 2005, o Ashtanga, ou 2006, mas foi por aí. É, ele sempre foi meu professor, eu sempre vou para ele, né? Estou sempre com ele, estou sempre buscando estar com ele. Há 7 anos atrás eu conheci Cat Cooper, e aí eu fiquei com 3 professores, Matthew e Carla, porque Matthew e Carla são meus professores, né, desde há 15 anos, e me veio Cat, né, Cat é por amor, né, e aí
eu fiquei com os três. Então, eu procuro estar com os três, né, sempre que posso, né, viajo atrás deles, né, a maioria das viagens que eu fiz para fora foi pelo yoga, né, que não fosse de família, com meu marido e tal. Fiz muitas viagens, seja para acompanhar Methel e Carla, seja para conhecer outros professores. Nesse período, eu pratiquei com várias pessoas da primeira geração do yoga, pessoas que praticaram com Patabi Joyce. Né? Então, assim, a minha prática, toda a minha trajetória é muito voltada para a velha escola, né, a old school, que é um olhar que eles trazem. Né? Então, eu pratiquei com Richard Freeman e Mary Taylor, pratiquei 4 anos com Lynn Miele, 4 anos seguidos com Nino. Pratiquei com Dani Paradise, Matthew costumava dizer, não tem, Dani não vai acrescentar nada. Nossa, acrescentou muito, sabe? Porque é de uma leveza, assim, não é Ashtanga, é yoga, sabe? Então, pratiquei com Dani Paradise, Ed Stern, depois conheci Ed Stern, Marcos, se você tiver oportunidade, pratica com Ed, Jocelyn, eles são maravilhosos. Richard Freeman e Mary Taylor, um olhar, assim, tanto encontro, tanto amor, tanta busca, sabe? Enfim, então... Uma coisa que dá para perceber, assim, infelizmente eu ainda não conheço você pessoalmente, mas uma coisa que dá para perceber pela a sua atuação em redes sociais e a maneira como você interage em redes sociais, uma coisa que você falou agora que chama já a atenção essa amorosidade que você tem, né? E isso passa muito forte na gente. Eu acho que você pega isso também, se inspira nesses professores, né? Sim, todos eles. Que você... Mas eu acho que a gente tem, assim, a gente nasce com a Prakriti, né? Você nasce com uma coisa que você não vai alterar em você, né? Então, você só precisa deixar que ela apareça. Entendeu? E essas pessoas que eu tive a sorte de conhecer, elas me inspiraram, elas são pura inspiração. Eu sou grata a cada um deles. Eu já fiz evento com Pedro Kupfer, já fiz evento com outras pessoas que não me vêm. Tim Fieldman também, pratiquei com Tim Fieldman. Cada um deles, Marco, traz uma coisa para você. Todo professor passa a experiência dele. É impressionante, assim, como... você vai praticar com a pessoa, às vezes você vai despretensioso praticar. Tipo assim, eu vou praticar, né, para conhecer, porque é da primeira geração, eu vou para conhecer. Gente, mas quando chega, você vê um mundo de coisas que essa pessoa te passa, sabe? Então, todos eles me ensinaram. Ed Stern, por exemplo, abriu para mim a possibilidade de contar história para os meus alunos. Porque ele é um grande contador de história. Então, tudo que ele vai passar, qualquer conteúdo que ele vai passar, ele conta uma historinha antes. Muito bom. Né? Methel me trouxe a disciplina. Carla, a mulher dele, o desapego. Não segura, né? Vai-se embora, né? Vai, se arrisca. Cada um quer essa coisa. A gente está aqui no mundo para se abrir na capacidade de receber e dar amor. Cada um deles vai te dar uma coisa. A mulher de Lino Miele é uma inspiração, ela é luminosa, ela é puro sol, ela é solar. A sintonia de Richard Freeman e Mary Taylor muda a sua prática. Você faz um evento com eles de final de semana, muda a sua prática por 5 anos. Muito interessante, como cada professor, mesmo sendo um método único, cada professor tem uma perspectiva muito singular, né, muito bonita. Singular. De certa maneira, e a nova Isso, e a nova geração também. Então, você vai praticar com Cacá, você tem um olhar, vai para a Laura, já é outro olhar. Todo mundo, e todos eles agregam, sabe?
todas essas pessoas agregam. Você vai praticar com Lucas, eu nunca fiz uma prática com Lucas específica, eu fiz Ed Stern, o último Ed Stern que eu fiz Ed Stern já 2 vezes, o último ele foi dar apoio, e eu morria de medo de ser ajustada com Lucas, porque Lucas tem uma prática pessoal muito forte, né? E aí quando ele chegava perto de mim, eu trocava a postura, para que ele não me tocasse. E aí ele chegou, no dia que ele conseguiu, ele fez, eu estava morrendo de medo de eu tocar em ti, né? E eu, caladinha, né? Disse, não, né? Sabe, mas, né? E ele tem um toque, ele é doce, gente, ele é muito fofo. A mão dele fala como a voz dele fala, sabe? Então, assim, são todos fantásticos. É incrível como o Ashtanga, ele faz essa luz da gente brilhar, e cada um vai brilhar no que lhe é próprio, né? Então você vai ter pessoas mais duras, porque são duras, mais amorosas, porque são mais amorosas, e assim vai, né? Concordo. E Consuelo, você é amorosa, impressionante. Você tem um olhar muito, Obrigada. você tem um olhar muito generoso, assim. É interessante a maneira como você É, vai caminhando, né? Inclusive a maneira como você já apresentou cada pessoa, um olhar de generosidade, encontrando, digamos, a perspectiva, né? Que engrandece cada pessoa. Isso é um olhar de generosidade, muito bonito isso. Um pouquinho para a gente sobre o teu Chala aqui no Recife e como é que está na sim, pandemia e esses desafios tá. todos, as suas aulas e É, tal. eu, durante a pandemia, eu fechei o Shala e fiquei passando texto para os alunos do Shala e eventualmente um pranayama e sempre um mantra. Sempre eu passava mantra, estava passando mantra. Em outubro eu reabri o Shala, num horário só de terças e quintas, às 6:30 da manhã. Então eu estou nesse horáriozinho de retorno, né, para voltar uma sanga e tal. Com muito medo, confesso que eu reabri o Shala com muito medo de pegar o coronavírus, mas eu vinha recebendo demanda dos alunos, né, não estou bem, não estou passando bem, não estou, né, aí eu digo, gente, tem que reabrir, porque eu não posso deixar o medo tomar conta de mim. Eu não ensinei eu optei por não utilizar a rede social para manter a sanga do Shala. Primeiro porque eu sou professora há pouco tempo, eu só sou professora, embora eu pratique há muitos anos, eu sou professora há 3 anos. Então, assim, para eu ensinar, eu preciso olhar para a pessoa, sentir o cheiro, ver, perguntar, quando ela chega no chá, ela dormiu bem, como é que está seu intestino, né? É difícil para mim essa coisa, eu não tenho domínio ainda como professora, entendeu? Eu estou aprendendo a ser professora. Eu comecei a praticar muito tempo. Depois desses anos todos, eu comecei a ver que eu podia agregar nessa coisa de disseminar o método, não somente do Ashtanga, mas do Yoga, disseminar essa filosofia de vida na Kali Yuga, né? E Sim. eu acho que depois de muitos anos, você não pode ficar com essa energia presa em você, você precisa passar. Né? Mas eu não tenho essa experiência de pegar uma pessoa que eu mal conheço, que está praticando comigo há um ano e dar aula online, sabe? Eu não tenho essa segurança mesmo. Então eu optei por fazer contatos pessoais e passar texto, né? E aí foi o que eu iria passar no Shala, que era o projeto de passar nos sábados, eu comecei a passar uma vez por mês um texto, né? E abrir o Yoga Inclusive, Sutra para eles. inclusive, Consuelo, foi um dos textos, né, que você mandou para gente, foi o da Escalada da Colina, que está na nossa bio, né? Depois vocês dão uma olhada lá, é um conto curtinho que a Consuelo mandou para gente. Isso. Consuelo, professora, veja, crise ambiental, crise política, crise sanitária, Kali corrupção, Yuga. conflitos, o presidente que a gente tem, digamos, essa articulação conservadora, extrema-direita, Brexit, Trump caiu, mas continua lá o trumpismo. A gente tem aqui esse senhor na presidência com, sei lá, 25% da população brasileira apoiando essa coisa que está aí. Não, tem os Pilatos também, né? Tudo menos o PT.
Tem É. os Pilates também, né? Pô, como isso tudo se articula? Como praticar yoga nessa Kali Yuga? Fala da Kali Yuga pra gente, como a gente está metido nisso, né? Fala um pouco pra... Olha, é isso, né? A gente precisa viver. Eu observo que muitas pessoas ficam muito agressivas nessa circunstância, muito revoltadas com esse presidente, ou com aquela pessoa, ou com outra. Esses sentimentos, eles estão muito impregnados. A gente vive numa época de muita raiva, todo mundo tem muita certeza, né? Então você tem muita certeza do que você pensa, você está muito certo dos seus sentimentos, e eu também estou muito certa dos meus, e a gente não consegue se comunicar. Toda a capacidade de diálogo que a gente tem, ela se exaure no momento que você se coloca numa posição de eu sou isso e e eu sou diferente, né? Então, nas minhas relações de casa, eu brigo muito, assim, eu brigo muito com meu marido, porque meu marido, ele é liberal, né? Ele assumiu uma postura mais liberal, não de votar no Bolsonaro, mas, né, enfim. Mas não é uma briga, é uma discussão. A gente fica ali trocando, né? Para ver se a gente consegue chegar num encontro de solução para essa distopia que a gente vive hoje, né? Mas solução a nível do nosso entendimento, porque a gente não tem como modificar. O que a gente pode modificar é a forma como a gente lidar com isso. Então, você tem uma criança que é largada no elevador e é valorizada, menos valorizada do que se valoriza o seu cachorro, o cachorro da figura, né? Então, você pode ficar muito revoltado com isso, muito revoltado, e você pode dizer, gente, não faz nenhum sentido isso, é um horror, né? Mas a gente precisa conviver com essa realidade, senão a gente adoece, entendeu? Então, essa semana que passou, né, uma coisa absurda, a história lá do Carrefour, né? Então, assim, é um horror, é um absurdo aquilo ali. Mas a gente precisa viver com isso. E não pode se achar diferente e melhor do que as outras pessoas, porque a gente precisa conviver com elas. Não tem jeito. A gente precisa conviver com... Na minha família eu tenho pessoas que são extremamente fechadas, né? Então a gente precisa conviver com as pessoas mais fechadas, que têm um olhar mais conservador, né? Mesmo. Um olhar mais violento. Porque se a gente perde a capacidade de se comunicar com essas pessoas, Marco, a gente não transforma. Eu vi a live que você fez com o Léo, e aí eu me lembro que eu fiz um comentário. O professor de yoga, ele tem que estar pronto para receber todo mundo. Não somente as garotas bonitinhas, como as senhoras, como os senhores, como os trans. A gente tem que estar aberto. Então, a gente não pode ter esse sentimento, tem que estar sempre se exercitando isso. E o que vai dar condições de a gente exercitar isso é a prática de yoga. Porque quando a gente está praticando yoga, e a gente tem uma prática diária de yoga, e não é, pratique tudo virar e pratique todo dia tudo virar porque você fica iluminado, não. É porque você precisa exercitar. Porque vai ser o exercício desse toque no silêncio que vai mudar a sua impressão. Tipo, eu sou mulher, então a minha vida inteira eu sempre tive medo de ser estuprada, de ser maltratada, de ser violentada, porque eu sou mulher na sociedade brasileira, você imagine, né? Eu tive 2 filhas, uma de 32, outra de 30 anos, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar para as minhas filhas e dizer, não, você não pode sair com essa roupa, porque você... Não vou dizer isso, eu digo, minha filha, observe. Você tem certeza que você vai sair assim na sociedade que a gente vive? Você acha que você não está pedindo para ter problema? Mas olha esse discurso, tá? Ou seja, é o discurso machista, né? Mas você precisa alertar, ao menos alertar.
né? Que é a mesma coisa que uma mãe de filho preto diz, meu filho, não bote uma boina, não, tire a boina, né? Procure carregar livro, ou então vire evangélico, vá para a igreja, bote um paletó e gravata, porque o risco de você ser assassinado no meio da rua é menor, entendeu? Porque a gente precisa se proteger. Aí tá, sou diferente, eu sou mulher, não sou e corro o risco de ser violada. O negro, o preto, corre o risco de ser assassinado. Existem pessoas matáveis no Brasil. Mas a gente que pratica yoga, a gente precisa conviver com essa circunstância de violência, transformar o nosso olhar para que a gente possa transformar as nossas relações. E a partir da transformação dessas relações que a gente vai transformando aos pouquinhos. Eu lembrei agora acho que várias coisas que você falou, assim, a palavra que me vem à mente é a palavra transformação, de fato, né? Que você tenta mudar a forma da coisa, né? Acho que mudando, de certa maneira, a perspectiva. Aí eu lembrei assim, você falou do seu caso, da sua filha, né, com muita dor, né, a questão da doença autoimune, e aquela dor, aquele problema, aquela escuridão, de certa maneira, foi transformada como oportunidade de um crescimento que não tinha necessariamente a ver com ela, mas contigo também, né? Uma espécie de transformação de escuridão para luz, assim, né? De acordo. E aí eu lembrei do mantra do Hatha Yoga, né? Asato Ma Sad Gamaya, que é exatamente, a gente canta, né? No começo algumas vezes, né? Para que a gente leve a gente da morte para a imortalidade, da escuridão para a luz, da mentira à verdade. Eu acho que, de certa maneira, o que a gente faz é uma espécie de ensaio diário no tapete. Assim, assim, eu não vejo que seja uma transformação, sabe, Marco? Eu acho que tá na gente, sabe? Tá na gente. A gente permite que apareça. A gente vai tirando as camadas que estão ali escondendo essa luz. E aí tem pessoas que vão ser mais amorosas, tem pessoas que vão ser bondosas, tem pessoas que vão ter a coisa da disciplina, né? Então cada pessoa tem uma historinha que vem para aqui para viver. Não tem jeito, cada um vai ter que viver alguma história. E nós juntos vamos ter que viver cada uma de nossas histórias juntos, né? Convivendo nessa sociedade. Né? Que é uma sociedade que a gente acha sempre que é a pior de todos os tempos, não sei o quê, mas se a gente for estudar história, você é professor universitário, né? Eu não sei qual a tua formação é qual, Marco, desculpa, eu sou muito aluadazinha. Eu não sei o que tu fazes. Eu trabalho no departamento de filosofia da UFPA. Pronto, você estuda. Na graduação. Isso, minha formação é economista, tá? Minha formação, né? Então, assim, quando a gente estuda história, a gente vê que é difícil hoje, mas já foi pior. É muito difícil para a gente, né? Tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente vê um presidente que diz assim, eu não aceito o resultado dessa eleição. No governo dele, houve corrupção, houve fraude. Eu sou o presidente do país e na eleição que está sobre a minha gestão, eu não confio no resultado dessa eleição. Houve fraude? Como assim? Você não sabe gerenciar, né? Uma eleição no teu país, né? Então, assim, é estranho isso. Mas aí você vai desejar a morte desse cidadão, porque tem pessoas que ficam com raiva e que levam essa raiva para dentro delas, né? E querem matar, e querem ver ele morrer, ou tratam o nosso presidente de uma forma, eu quero matar esse cidadão, não sei, eu quero... Quer dizer, eu não tenho esse olhar. Ui, porque eu estou de celular, viu, Marco? Sem problema, ele cai. E ele está, como eu preciso do ouvidinho, ele está preso entre dois livros. Então, eu observo assim, que mesmo praticantes de yoga, que praticam há muito tempo, eles ficam com raiva, e ficam com muita raiva e levam essa raiva para dentro de si.
eu não vejo dessa forma, sabe? Assim, às vezes eu acho até engraçado as besteiras que a gente escuta, né? Mas assim, não é que eu não leve a sério, eu levo muito a sério, eu acho muito triste tudo isso, mas eu não deixo isso prejudicar o meu dia, eu não boto isso para fora, para dentro, sabe? Eu não vai para dentro mais. Eu já estudei, a prática de yoga, ela me escuda. Eu costumo dizer isso. No momento que eu vou no meu tapete, eu vou ali, eu vou experienciar, respirar na dificuldade, me torcer, dar o meu melhor, dar o meu máximo de esforço para respirar, eu saio tentando levar esse estado para a minha vida pessoal e para minhas relações, entendeu? Bom, E eu acho, e eu peço que os meus alunos façam isso também. Os meus alunos não. Vamos corrigir, os alunos do Shala, as pessoas que vão lá no Shala, eu sempre digo no final da prática, vamos tentar praticar o yoga, isso que você viveu aqui agora, fora do tapetinho. Porque é só um exercício, né? Então você vai, faz a sua prática de asana, dá o seu melhor, repete, todo dia repete, entrega, repete, entrega, repete, entrega, repete, entrega. E aí você vem com bem-estar, né? Você oxigenou sua coluna vertebral, teu corpo está todo oxigenado. Super bem-estar. Então leva esse estado para fora do tapetinho. Porque a yoga acontece fora do tapete, não acontece ali. O yoga acontece não somente na hora que você está fazendo o canto de mantra, né? Ele vai acontecer depois, porque você vai estar com a mente mais clara, uma mente mais tranquila, capaz de perceber tudo que acontece no teu entorno. Então, para é mim, isso. Eu acho que pessoalmente, um grande milagre, vou usar a palavra milagre, para mim, pessoalmente, é esse espécie de exercício de aprender a procurar lucidez no desconforto, né? Quando o desconforto aperta, quando a situação fica difícil, e começar a prestar um pouco de atenção, né? Trazer uma clareza para o que eu faço quando esse momento de desconforto aparece, né? Se eu prendo a respiração, se eu penso mal do professor, se eu penso mal do yoga, se eu penso mal de mim, se eu começo a me agredir, a falar que não é para mim, eu não sou bom, o que eu estou fazendo aqui, correndo. Isso é muito revelador, né? Você poder pensar, poxa, a pessoa está em dificuldade, o que ela faz? Ela xinga, ela grita, ela chora, ela fala mal do professor, ela fala mal dos pais, né? Essa é a minha genética, e fala mal da sociedade, fala mal dela mesma, ou ela respira, né? Ou ela para, escuta, presente. É interessante, é um treinamento diário, né? Pelo menos para mim, isso tem é, muito efeito. tem pessoas que vêm com muita raiva, né, Marco? Eu, Então, assim, eu também, eu cheguei com muita raiva, eu apanhei muito na infância. Minha mãe, ela descontava toda a raiva dela em mim. Então, fui das filhas a mais velha e eu era muito danada. E eu apanhei muito, não apanhei pouco, não. Então, eu vim com muita raiva. Você deve ter mais raiva, porque você sofreu mais violência do que eu, porque você não, a violência que você sofre é uma violência 24 horas, né? E é da sociedade, né? Mas o que eu penso que talvez você possa exercitar durante a sua prática de raça, né? Quando vier o desconforto, você sorri. É sério, sorria. Alongue a respiração na dificuldade. isso. Não deixe que a raiva tome conta de você. Ed Stern, uma vez eu perguntei a ele, eu trabalhando, a primeira, eu acho que, eu não me lembro quando foi, mas o primeiro Ed Stern que eu fiz. E aí eu perguntei, eu ainda estava lidando com a questão da raiva, né? Eu já praticava já há alguns anos, eu precisava trabalhar a raiva ainda, muito. A gente sempre, quem tem raiva tem que estar sempre trabalhando a raiva. Mas eu perguntei, Ed, o que é que a gente faz com a raiva, né? Eu ainda tenho que trabalhar muito a raiva. E ele fez, deixa ela chegar e observe ela chegar. E aí você vai decidir se você vai reagir, bater na pessoa que está me importunando, ou se você vai simplesmente deixar ela passar. Porque a raiva é como a tristeza. Basta você observar que ela chegou e ela vai passar. É como a alegria passa. Não passa o dia todo alegre. Você pode se considerar uma pessoa feliz, né?
Mas você não está alegre 24 horas por dia, todos os dias, né? Você tem momentos que você fica muito triste, que você fica muito impactado com notícias violentas, né? Mas você tem que lidar com isso. E o yoga que a gente pratica, o Ashtanga, ele traz tudo isso, é impressionante, assim, porque não é uma coisa que você precise falar sobre, você não precisa ensinar Yoga Sutra para os alunos, não, ali ele pode viver tudo isso, e aos poucos você vai introduzindo os conceitos para ele. Infelizmente, no caso do Chala, eu tive que passar para os alunos, esse ano, Yoga Sutra mesmo, uma turma super heterogênea, porque tem pessoas que visitam Shala, tem professores que visitam Shala. Daí você tira, eu tenho professores que vão praticar comigo, e tem pessoas que praticam há 10 anos, tem pessoas que praticam há um mês, tem pessoas que praticam há 2 anos, 1 ano, 6 meses. Então, é muito heterogêneo o grupo. Então, eu consigo me fazer entender facilmente para uma pessoa que já pratica mais tempo, né? Mas é difícil você se fazer entender para uma pessoa que começou há um mês. E aí eu venho um ponto. Né? Porque aí você vai com o lúdico, você vai com... Né? Se não ficar nada, vai ficar uma mensagenzinha, o que ela consegue entender ali daquele ponto, o que a pessoa No consegue seu, entender daquele ponto. no seu caso, você vai com acolhimento, generosidade e essa graciosidade que você tem, né? Que é algo muito O tempo legal. todo. O tempo todo, eu procuro usar, por exemplo, eu me policio nos meus textos para não usar expressões em sânscrito, porque a gente, tapas, svadhyaya, svarapranidama, não uso, é tudo em português, então eu tenho que escrever o texto do jeito que eu escreveria normal, e depois eu saio traduzindo para não utilizar uma expressão em sânscrito, porque eu quero me fazer entender, eu quero tocar o coração das pessoas. E se eu começo a utilizar palavras muito, né, e começo a falar francês, inglês, sânscrito, não sei o que, as pessoas vão parar, gente, porque eu não entendo, isso é difícil, isso é complicado, né? E aí eu procuro usar minimamente mesmo, sabe? Aliás, está muito próximo de uma pauta recorrente aqui no nosso projeto Yoga na Federal, que é a pauta de acessibilidade, né, e inclusão. Isso é muito compatível, né, essa visão. Professora Consuelo, a Lúcia, ela fez uma pergunta interessante aqui agora, sobre os contos que você usa na sua aula. Talvez agora seja um bom gancho para você Tá, produzir a escalada da colina, a escalada. tá. Ano passado, a última aula que eu dei foi uma aula guiada dos 108 Surya Namaskar, fechamento 2019. Então, eu dei o conto A Escalada da Colina, para que eles refletissem sobre isso no final de ano, porque eu tinha decidido que a partir de 2020 eu iria passar o Yoga Sutra de uma forma mais sistemática para a turminha do Shala. E eu digo, bom, no conto, A Escalada da Colina, eu acho que nem todo mundo leu, Lúcia, porque se tu estás perguntando, tu não lestes. Então eu vou contar rapidamente a história de 2 eruditos que vão visitar o seu mestre num determinado estágio de uma colina, e na subida dessa colina, eles topam com um velho que vai subindo e um pastor de ovelhas e porco. E esses 2 estudantes, eles observam que tem um porco que está machucado, e esse porco começa a atrasar a subida deles. E o pastor fica ensandecido, porque o pastor quer chegar logo no topo da colina. E o porco para, porque ele está machucado. E o pastor começa a bater no porco. E, diante dessa circunstância, o velho que vinha andando com eles, vinha subindo, escalando a colina, pergunta ao pastor se pode carregar o porco nas costas. E o pastor, se você quer carregar, pode carregar, tá tudo certo. Então, tu carregas. É bom porque a gente vai chegar no horário, não vai ter ninguém empacando. E os jovens estudiosos ficam assim, gente, mas por
que ele está fazendo isso? O pastor não está nem aí para ele, esse velho carregando esse porco com essa dificuldade, porque o velho carrega o porco com dificuldade, mas ele carrega o porco. E ele carrega sem reclamar, sem lastimar, sem absolutamente nada. Ele simplesmente carrega o porco silenciosamente e leva o porco. No estágio que eles precisam parar, que é a casa do mestre deles, eles param, se despedem do grupo, que é o velho, o pastor e os animais, e o velho, o pastor e os animais seguem para subir a colina e eles ficam na casa do filósofo. Chegando na casa do mestre, que é um filósofo, eles contam o ocorrido. Mas esse velho tolo carregou esse porco. O porco nem liga para ele, simplesmente estava lá, podia ser uma carruagem carregando, porque ele não estava nem aí para o porco. O porco não estava nem aí para ele. E o pastor, muito menos, o pastor, um desdém para ele. Qual é o motivo que esse velho teve de carregar esse porco com tanto sacrifício, carregando nas costas, um velho já? E aí o mestre dele diz, talvez ele seja uma pessoa magnânima, não quisesse carregar essa culpa, né? E aí eles descansam e tal, no final do dia sobem para receber as bênçãos do sábio que morava no topo da colina. Chegando lá, eles se surpreendem porque o sábio era o velho que tinha carregado o porco. E aí eles conversam com o sábio, né, com o mestre do professor deles, e recebem as bênçãos, e no final, um deles chega pro velho e pergunta, pro sábio, senhor, a gente ficou assim, sem entender porque o senhor carregou o porco, né, nas costas, durante toda a escalada da colina. Por que o senhor carregou o porco? E aí o sábio olhou para eles, para um, para o outro, e o sábio não lembrava que tinha carregado o porco. Fez cara de pastel, e eles saíram de lá sem entender porque ele fez cara de pastel, até que o mestre deles diz, olha, nós fomos muito pretensiosos em achar que podia interpretar as decisões e a ação de um sábio, né? Você lembra que está respirando hoje, então o ponto fecha dessa forma. Você lembra que respira? Então, para o sábio, servir, reduzir dor, é uma ação autônoma, como é para a gente respirar. A gente não lembra que está respirando, a gente só lembra que está respirando quando a gente para respirar consciente. No resto do dia, você simplesmente respira, o sistema autônomo está lá, respirando. Né? Quando você percebe que você veio a tristeza, aí você, agora que a gente controla a respiração, a gente sabe como controlar. Ou quando vem a raiva, vou respirar para não avançar nessa figura que está me importunando, né? Mas quando a gente não tem essa consciência, é autônomo, a gente respira e não, né? Autônomo para o sábio é servir. Então ele não vai lembrar que ele serviu há meia hora atrás dele, é porque para ele faz parte servir. Ele está conectado. Ele é o porco. Ele é o pastor cheio de raiva, cheio de compromisso, cheio de pressa. Ele é os estudantes cheio de interesse, busca, querendo conhecer. Ele é tudo isso também. E é um velho que carregou com sofrimento, que subiu com sofrimento, depois de carregar esse porco, certamente ele sentiu dor nas costas e tal. Porque o sábio não está dissociado da dor. Mas se ele pode reduzir a dor, ele vai reduzir. Porque ele sabe que ele está aqui para servir. Né? Então, esse conto, ele traz o ser em 4 estágios. O porco, que é o bebê quando nasce, totalmente dependente da mãe ou de quem cuida dele. Essa pessoa pode maltratar, bater, pode deixar de dar comida. Ele está ali totalmente dependente dos instintos. Ele precisa comer e dormir. E fazer cocô. Comer, dormir, fazer cocô, respirar, comer, dormir, fazer... É o estado do porco. Esse é o mesmo estado de uma pessoa doente, demente. Uma pessoa que sofre de demência já no final da vida. Ela está totalmente dependente de outro. E o máximo que ela pode fazer é chorar. Que o porco chorava. Quando o pastor vinha com a sua raiva bater no porquinho, ele chorava, né?
Então, a gente tem a criança, que está totalmente dependente dos órgãos dos sentidos, dos instintos, está ali só para comer, respirar, dormir. A gente tem o pastor cheio de raiva, cheio de poder, cheio de certeza, cheio de medo, ou seja, pessoas que estão na sociedade hoje, na Kali Yuga, né? O nosso estado, quando a gente começa a praticar yoga. Tem o estado dos estudantes e do professor desses estudantes que já começaram a tentar entender tudo isso, quem sou, o que eu sou, por que eu estou fazendo isso, qual o meu propósito com essa ou aquela ação. Que é o estado da pessoa que conseguiu a conexão 24 horas por dia. Caiu, mas perdeu, você escutou até onde? Deu uma travada para mim. Eu Você vou escutou tentar até chegar mais onde? perto do modem. Tá. Na verdade, meu celular é muito... ele é velhinho, aí eu tenho O que meu também não é atualizar. novo não, Marco. Ele está no quarto, ele tá na quarta etapa aí que você está falando. Tá. Então, a gente tem o ser em 4 Deixa eu sentar estados. aqui perto. Você ficou aonde? Eu parei na primeira etapa da criança. Quando você falou a primeira etapa da criança. Pronto. Aí tem a segundo estágio, que é o pastor, que é o estágio de quem tem poder, que está cheio de raiva, cheio de certezas, né? E tem o poder. E tem o estado de quem dos estudantes, dos garotos, que já começam a questionar o que sou, para que sou, o que é que eu estou fazendo aqui, qual o propósito de carregar o porco né, da base da colina até o topo da colina, e do seu professor também. E o estágio do sábio, né? E aí, o porco, a criança não vai praticar yoga, né? Aí tem um caminho aí ainda para eles chegarem. O pastor, ele pode chegar a ir praticar yoga, né? Os garotos que sobem a colina e o próprio filósofo, professor deles também. O estado que a gente chega no yoga é esse estado do pastor, ou o estado das pessoas que estão, gente, o que é que eu estou fazendo nessa vida? Para que eu estou aqui? Qual o propósito de ajudar o outro? Né? Qual o propósito de não matar e não deixar o porco ser morto, né? Ou ser abatido, ser maltratado? Então, cada pessoa chega no yoga nesse estado aí. E o que a gente vai buscar conseguir perceber o estado do iluminado, que é o sábio, né? No Yoga Sutra, Patanjali, ele diz no segundo sutra que yoga é a redução das flutuações da mente, ou seja, você vai controlar esses pensamentos, você vai continuar pensando, mas esses pensamentos vão vir de forma mais espaçada. E no sutra seguinte ele diz, até que o ser se perceba pleno, livre de sofrimento. Todo o Yoga Sutra, do 1.4 até o 434, é para mostrar como é que isso é possível. O que é que a gente faz para chegar nesse estado. Né? Os obstáculos, tudo que a gente... Então, foi tudo isso que eu tratei durante todo esse período de pandemia com os alunos do Shala, com esse conto como base. Né? O tempo todo eu me referia a cada fala, a cada texto, olha, lembra do sábio, por que ele carregou? Né? Ele carregou por quê? Né? Porque a gente tem necessidade de carregar. Porque o sábio tem necessidade de fazer isso. Né? Porque para ele é o que tem que ser feito. Né? É assim correto a ser feito. Então a gente começa no yoga, a primeira coisa que o yoga vai mostrar para a gente é que a gente respira. Você está respirando, deita e observa essa respiração. Depois você vai aprender a controlar essa respiração. Depois você vai aprender a controlar no Kapotasana, né? No backbend, né?
No Urdhva Dhanurasana, controla. O pessoal do chá, ela fala, sorria, minha fé, sorria que daqui a pouco passa, só 5 respirações. Sorria, vai dar tudo certo. Então, assim... Hã? O que eu aprendi com você hoje, né? Na dificuldade, sorria, né? Sorria, né? E aí, isso vai lhe dando condições de lidar com a dificuldade. Você vai lidando, começa a controlar a respiração ali no tapete, postura física, tosse. Ai, meu Deus, vai fechar hoje o marechal, ai, não sei. Ai, só consegui tocar o dedo. Tá tudo certo, só consegui o dedo. Ah, poxa, mas que pena, né? Aí você vai ter que lidar também com o que você não conseguiu, você vai aceitar, porque o seu corpo não vai lhe permitir fazer, nesse dia, fechar o Marichyasana D do jeito que você gostaria. Né? Você vai fechar aqui, ou não vai fechar, né? E você vai ficar infeliz porque você não fechou o Marichyasana D, ou vai ficar infeliz porque você não desceu no backbend, ou vai ficar infeliz porque tua mão não vai no pé, no capotaço. Não, gente, vai ficar feliz, você tentou. Esse exercício a gente faz no tapete, e a gente vai lidando com isso. A gente vai lidando com essas dificuldades, aprende a respirar, aprende a controlar a respiração, para que fora, quando você sair da sua prática de asana, você vai exercitar tudo isso lá fora, né? Então você repete todo dia, entrega, repete todo dia, entrega, repete todo dia, entrega. Qual a atitude? Autossuperação, autoestudo, entrega. Se você não entregar, se você não humildar, não vai rolar esse toque no silêncio. Você só vai conseguir tocar no silêncio quando você perceber que você não é o seu esforço que vai lhe dar o resultado que você quer. Você vai fazer a sua ação e o resultado vem se tiver que vir. Tem dia que você vai ter 1 segundo de toque no silêncio, ótimo. Tem dia que não vai ter nada, tá tudo certo. Pode vir outro dia. E esse toque no silêncio vai gerar impressão, diferente da impressão que você chegou, com raiva porque, né, o nosso presidente não foi legal, com raiva porque assassinaram uma pessoa no Carrefour. E você vai aprender essa raiva que você traz, você vai ter uma impressão diferente, porque você vai conseguir perceber um com o porco, um com a mosca, eu detesto mosca, um com a mosca, um com a flor linda, maravilhosa que você colhe para colocar no teu altar. Você começa a perceber, quando você toca o silêncio, você é um. Você silencia, você se conecta. Isso vai gerando impressão diferente, até que você consegue dizer, tá, a minha prática de yoga me escuda. Ela me permite viver sem permitir que pessoas mais interfiram no meu estado de ser. Eu vou sofrer, lógico. Claro, é impossível não sofrer, né, diante do que a gente vê. É impossível. Você vê uma pessoa ser assassinada de forma brutal, uma criança levar um tiro do nada, tá? Porque mora na favela, levou um tiro, estava dentro de uma Kombi. E o avô diz... Ela não podia, ela fazia balé, ela estudava. Como? Ela morreu, ela é matável. Né? Você aprende a lidar com isso de uma forma que não deixe que a raiva vá para dentro de você, sabe, Marco? E aprende a lidar também com o que você comentou, vocês comentaram na conversa com o Léo. Ah, Oxalá, só tem mulher bonita, magrinha, não sei o que. Sim, tudo bem, tá jóia, tem. Porque a gente está disseminando de uma forma ou de outra. Quando você populariza uma coisa, como o yoga está popularizado hoje, você perde qualidade, está tudo certo, mas é melhor do que essa pessoa estar dando murro numa academia, num pedaço de, sei lá, entendeu? Do que estar lutando. É muito melhor do que ela está fazendo, ou numa máquina, correndo numa máquina, escutando o som, sem saber, totalmente desconectado. A respiração dela não está conectada com a passada que ela está dando, ela está simplesmente andando, escutando o som, totalmente desconectada. Então, você consegue perceber o que eu estou lhe dizendo? A gente não pode ter qualidade em tudo, mas a gente tem um início de coisas que vão sendo ensinadas aos poucos.
entendeu? É. E a gente transforma, a gente vai se transformando, Marco. Você vai se transformando, passa a ver isso como bom, passa a ver o bom nisso também. Onde você viria o defeito? Ah, mas o yoga popularizado dessa forma não é legal. Gente, é muito melhor do que essas pessoas estarem dando murro na academia ou estarem lutando. Eu vejo meninas carregando peso, gente. Mulher não é para carregar peso. Mulher não é para carregar peso, né? A nossa estrutura não permite isso. A gente tem um útero, vai arriar, entendeu? A nossa estrutura é diferente da de vocês. Então, tem as meninas carregando peso, tem meninas que, né? Então, é muito melhor que esteja dentro de uma academia praticando qualquer tipo de yoga do que estar carregando peso, dando murro em saco de areia, enfim, né? É, Entendeu? professora, quando a gente fala sobre, talvez tentando articular ou fazer uma relação entre o conto da escalada que você apresentou para a gente, né, desses 4 estágios e o mestre que estava sendo procurado, mas só que o mestre estava lá o tempo todo do lado fazendo o trabalho dele, servindo, né, autonomamente, como você falou, né, eu acho que naturalmente, sem esforço, né, Com esforço, com sofrimento, o com sofrimento. esforço, com sofrimento. Mas o sábio, ele sabe que se ele pode reduzir o sofrimento, ele vai reduzir. Ele pode ficar como uma simples testemunha também, se ele não tiver o que fazer. Tem circunstância que ele não tem, ele vai só testemunhar aquilo, que é o nosso caso, como a gente testemunha um assassinato. Aí você vai deixar que esse assassinato mexa com o teu dia, com o teu... Não, não vai. Né? Se você for sábio, a gente sente tudo isso, né? A gente não tem escudo toda hora, né? Então, A como é que, gente toca na iluminação, a gente não é iluminado. qual é a iluminação possível na Kali Yuga, nessa idade das trevas, né? Nós somos os porcos, nós somos os sábios, nós somos os arrogantes intelectuais tentando subir a colina, procurando os mestres. Como é que a gente pode sobreviver? Eu acho que a gente está no caminho. A gente está mais próximo dos garotos. O yogi, ele está mais próximo dos garotos. Mas quando você chega, você está na condição do pastor, cego, ou seja, de medo, de pânico, ou de raiva, ou de poder, se achando o suprassumo capaz de bater em outro e maltratar outro ser já doente. Quando a gente chega no yoga, quando a gente chega numa prática de yoga, a gente chega com tudo isso, né? Deprimido, se achando incapaz. Então, o pastor é o estado que a gente chega normalmente, né? E ele representa tudo isso. E os estudantes, os eruditos, é a gente que está no caminho buscando, né? O que é que eu sou, o que é que eu estou fazendo, qual o propósito, né? O professor deles talvez tenha tocado o silêncio, né? Mas precisa continuar caminhando, né? E ele vai, talvez em outra vida, em outras vidas, ele consiga ficar 24 horas a serviço, como sabe, tá? Que é o nosso caso. Então, o que eu acho é que a gente, o que Patanjali, no tratado sobre a mente, que é o Yoga Sutra, nos dá, é como é que a gente pode chegar a tocar nesse silêncio. Embora no quarto capítulo, ele faça referência ao transe sem semente, que é a liberação total, que é o caso do sábio. O sábio sabe que precisa comer, sabe que vai sentir dor nas costas depois de carregar o porco, ele sabe que há dor no mundo, mas ele não se envolve com isso. Ele faz a ação que ele pode fazer, e nós nos envolvemos, mesmo praticando yoga, porque você não fica no estado que você sai de uma prática de asana, ou no meu caso, uma prática de canto, de mantra, 24 horas por dia nesse estado.
Porque chegam pessoas, no meu caso, né, coisas que me incomodam, só para dar um exemplo. Eu não suporto a palavra urgente. Ah, é urgente, pronto. Tudo que me falam, me pedem como urgente, vai para o último da fila para eu fazer no dia. É automático. Chegar para mim e dizer, é urgente, pronto, ferrou, não vou fazer, vai por último. Porque nada é urgente. O que é urgente é respirar, gente. Então, o que o yoga vai nos dar é essa consciência de que a gente respira, de que a gente pode respirar na dificuldade, de que a gente pode controlar a nossa mente através do controle dessa respiração. E, a partir daí, a gente poder ter ações corretas. Escolher a ação que a gente faz, a melhor ação que você pode fazer naquele momento. Esse é o primeiro poder que o yoga dá para qualquer praticante de yoga sério, né? Claro, porque você pode praticar yoga querendo melhorar a saúde, querendo dormir melhor, tudo certo. Não é, o seu yoga não é pior do que o meu. Uma pessoa que pratica para ficar com um corpo bonito, ela vai receber benefícios além de ter o corpo bonito. Porque não tem como você fazer uma prática de asana, como a gente faz na primeira série do Ashtanga, e não receber os benefícios de uma mente tranquila depois de uma prática. É impossível. Se você tem um bom professor que lhe coloca no estado de Tristana, que são os focos de ação, gente, desculpa, usei a expressão, que não era para já. Foco do olhar, asana com banda, respiração sussurrante. Ele diz, olha, quando você inspirar, você vai fazer isso, quando você expirar, você vai fazer isso. Não tem como você sair com a mente mais calma com uma prática dessa. Se o professor te coloca claramente, olha, os fundamentos são esses, no asana, o fundamento é esse, faz assim, tá? E aos poucos ele vai te mostrando os yama, as observâncias, para com você e para com o outro. Então, aí chega um aluno, recebe uma postura, aí o outro diz, eu queria essa postura, você não está desejando a postura do outro, por quê? Né? Aí você começa a trabalhar, né? E aí você começa a passar, né, o amor. Muito bom. Professora Consuelo, a gente está chegando no final da nossa live, muito obrigado mesmo pela grande gentileza, passa muito rápido. Não é tão rápido. Nossa. Mas eu adorei conhecer você, né? Acho que a pandemia pelo menos trouxe essa oportunidade para que a gente pudesse... A gente vive na mesma cidade, a gente vai se encontrar em algum workshop, não é possível, gente. Talvez você pudesse terminar para a gente. Tem uma expressão que você usou várias vezes, e eu nunca tinha ouvido essa expressão. Pelo menos no pessoal de yoga não é comum. E também no pessoal acho que nos comentários do Yoga Sutra também não é comum. Talvez você pudesse explicar para a gente, para terminar essa live bonita sobre a iluminação possível na Idade das Trevas, se pudesse falar para a gente o que significa tocar o silêncio. O que é isso, tocar o silêncio? De onde é que vem essa expressão e como que isso se relaciona com a nossa iluminação possível, eu acho. No meu caso, eu toco o silêncio quando eu deito em Shavasana e eu honro 15 minutos de Shavasana e nesse momento eu consigo me conectar. Eu simplesmente, Consuelo desaparece, está ali, um ser no silêncio. Quando isso acontece, essa impressão fica. E aí eu vou buscar honrar o meu Shavasana no outro dia, na esperança de que ele aconteça. Não sei se o Supremo, se a consciência cósmica vai me permitir naquele dia, e se a minha mente vai me ajudar naquele dia. Mas eu vou buscando com a intenção de que isso aconteça. O que eu acho que a grande chave do yoga é você entregar. É você não achar que todo esforço que você vai fazer, que você faz, seja numa prática de asana, seja nas suas ações fora do tapetinho, o resultado cabe a você. Não, o resultado a Deus pertence, gente. A gente só faz e deixa que Deus vai trazer o resultado. E a gente trata de cuidar, de estar com o coração aberto, para que a gente possa
não permitir que as maldades do mundo machuquem esse coração. Ele está aberto, vai bater e vai voltar. Vai, deixa para lá. Né? E claro, vai se protegendo, né? Então, eu como mulher busco minhas proteções, de que eu sou mulher. Quem é trans vai buscar as suas proteções, né? Vai estar sempre atento. A gente precisa estar atento e forte, mas não deve temer a morte, né, Marco? Não, professora. Atenção. Atenção. Acho que É, deixa um ótimo ensinamento para que a gente consiga pensar mais sobre essa atenção e trazer mais. Eu acho que uma coisa que eu aprendo com a sua energia pelo Instagram, aqui pela live, é essa energia de amorosidade mesmo, essa energia de acolhimento, né? É muito interessante. Eu quero conhecê-la, certamente. tá. Dá tempo da gente cantar um mantra? Sim, por favor. Dá? Então vá, vamos lá. Gente, quem tiver aí, vamos fechar os olhos. Dado que a gente está na Kali Yuga, a gente tem que pedir, né? Que estejamos protegidos e unidos, que estejamos nutridos e unidos, que possamos viver juntos, que possamos trabalhar juntos, unindo as nossas forças pelo bem e prosperidade da nossa família, pelo bem e prosperidade da comunidade em que vivemos, pelo bem e prosperidade de todos os seres vivos. Que haja paz, paz, paz. Muito obrigado, professor. Beijo, sucesso no projeto. Sucesso para todos nós. Obrigado pelo apoio ao projeto, Consuelo. Prazer Sim. conhecê-la. Qualquer coisa me chama, Tá bom. tá? Tamo juntos. Valeu. Tá bom. Tchau. Obrigado pelo apoio.